para vocês, acho que já, né? Agora iniciou. Muito bem, então, gente. Primeiramente, boa noite a todos, né? Que estão aí conectados conosco para mais uma defesa de trabalho de conclusão de curso de psicologia. E hoje nós vamos iniciar a noite com a defesa de TCC da Vanessa Michels, né? Então, de antemão, eu quero agradecer inicialmente aí a presença dos membros da banca, né? A professora Maria Eduarda, psicóloga do curso, e a doutora Júlia, médica psiquiatra, também de Orleans, né? Então, é da casa já. E agradecer porque realmente, desde o primeiro momento, a gente teve essa iniciativa e foi procurado por vocês, né? Para que vocês contribuíssem justamente com o trabalho da Vanessa, dentro do tema dela. Então, mais uma vez, agradecemos a disponibilidade mesmo aí nesse momento de pandemia, né? Então, também relembrar aqui que a Vanessa, ela vai iniciar a sua apresentação. E, Vanessa, você tem, então, em torno de 20 minutos para fazer a sua apresentação, certo? Depois a gente passa a palavra para os membros da banca fazerem as suas considerações, que eles também vão ter o seu tempo aí de aproximadamente 15 minutos para fazer suas pontuações. Ok? Então, Vanessa, fica à vontade, pode colocar aí para compartilhar os teus slides, e aí a hora que quiser começar é com você. Vocês estão vendo os slides? Agora sim. Então, sim. Então tá, gente. Agradecer a presença de todos, do meu orientador, da banca e das pessoas que estão assistindo a apresentação. O tema do meu TCC é sobre as consequências do TDAH na vida adulta. Foi um tema construído com muito carinho e apoio do Adalberto. Então, eu vou falar um pouco mais sobre o que é o TDAH, né? Ele trata-se de um transtorno do neurodesenvolvimento, então ele aparece cedo no desenvolvimento, já lá na infância. Os sintomas desse transtorno, como transtorno do déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, então os sintomas são basicamente a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade que vão se manifestar em diversos contextos. O TDAH ele pode se apresentar em tipos, então esses sintomas eles podem ser ou mais desatentos ou mais hiperativos, então cada pessoa vai ter um jeito muito singular de estar manifestando os sintomas. E a gravidade, ela vai depender do grau de prejuízo que esses sintomas causam na vida daquela pessoa. Então, a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, elas podem estar mais ou menos presentes em cada pessoa. E, com isso, causando prejuízos de diferentes intensidades. O diagnóstico, ele é basicamente clínico, ou seja, não existe um exame, por exemplo, laboratorial ou do tipo que detecte o TDAH. Então, ele é feito na clínica, baseado nos manuais diagnósticos. E hoje as pesquisas indicam que clínicos bem informados conseguem detectar o TDAH a partir dos 4 anos de idade em crianças. Quanto à etiologia, ou seja, a natureza do transtorno, é multifatorial, mas as pesquisas indicam que existe uma predominância dos fatores genéticos que tomam conta de mais ou menos 70% a 75% da predição para o transtorno. Mas também os fatores ambientais e situacionais, eles contribuem muito, né? Então, de acordo com a gestação, como acontece, a infância, né? Como é que é aquele ambiente, o que aconteceu, ele acaba influenciando bastante também na apresentação desse transtorno. Quanto à neurobiologia, ela também é muito heterogênea, mas existe uma distinção bem clara entre cérebros de pessoas com TDAH e sem TDAH, né? Em diagnóstico por imagem, quando comparado, se nota essas diferenças bem claras. Entretanto, quando se pega várias imagens de várias pessoas com TDAH, não se consegue pegar pontos em comum. Então, hoje em dia, não tem nada que se diga, assim, com certeza sobre a neurobiologia. Trata-se de um transtorno dimensional
e isso significa que todo mundo, a certa medida, tem desatenção, tem hiperatividade, mas o transtorno, o TDAH, ele é caracterizado a partir do ponto que a pessoa tem prejuízos marcantes na sua vida. Então, são graus de sintomas. O tratamento, hoje em dia, o tratamento de primeira linha são os medicamentos estimulantes, e as intervenções psicossociais, elas são secundárias, como a psicoterapia ou outro tipo de intervenção. Mas elas são extremamente necessárias porque a medicação, ela não dá conta de 100% da remissão dos sintomas. Quanto à prevalência do transtorno, é de 5% na infância e de 2,5% a 3% na vida adulta. Então, tem uma conversão consideravelmente alta para a vida adulta. Pensando em todo esse contexto, o problema de pesquisas é: quais as consequências do TDAH na vida adulta? O objetivo geral, então, é identificar essas consequências, e os objetivos específicos é fazer um levantamento dessas consequências nos domínios relacionamento interpessoal, vida profissional, qualidade de vida e comportamento no trânsito. Então, foram determinadas categorias dentro das consequências para não ficar muito abrangente e o tema não ficar raso. Apresentar esses resultados e também apresentar o prognóstico, ou seja, o que existe de expectativa em relação a essas consequências. A justificativa é a prevalência do transtorno, que, como eu falei, chega a 3% na vida adulta, e também chama atenção para a investigação de como é esse transtorno na vida adulta, porque na infância a gente tem uma vasta literatura que aborda, e já na vida adulta ela é um pouco mais escassa, ou um pouco menos falada, então o objetivo é focar nisso. Quanto aos métodos, então, como eu falei, foram estabelecidas pré-categorias de análise, que era o relacionamento interpessoal, a vida profissional, a qualidade de vida e o comportamento no trânsito. Daí o método ele foi baseado numa revisão narrativa da literatura, que é uma versão mais flexível da revisão sistemática da literatura, e quando ela é narrativa, ela permite um protocolo mais flexível de investigação. Então, por isso que esse método foi adotado. Quanto à seleção de estudos, ele foi feito via Google Acadêmico, e os estudos eles foram selecionados dentro do período de 2001 a 2020. E foram selecionados estudos da língua portuguesa, espanhola e inglesa. Os resultados da seleção restaram em 50 estudos, e uma das categorias de análise ela foi subdividida em tópicos, conforme apresento aqui. Então, a categoria relacionamento interpessoal, que era uma categoria só, ela foi dividida em subtópicos, e é dividido em relacionamento amoroso, relacionamento parental e relacionamento social corriqueiro. Por quê? Porque o relacionamento interpessoal ele é muito vasto, então pareceu mais sensato dividir em subcategorias. Os demais tópicos de análise eles permaneceram: vida profissional, qualidade de vida e comportamento no trânsito. Vou tomar uma água. Bom, dos resultados, então, a primeira categoria, relacionamento amoroso. De acordo com os estudos, pessoas com TDAH têm algumas consequências, sim, nos relacionamentos amorosos. As mencionadas foram maior insatisfação conjugal, o aumento dos conflitos negativos, que são aqueles conflitos que acontecem o atrito entre as pessoas, mas não gera uma resolução de problema, então é só o atrito em si. E a diminuição dos conflitos positivos, que são aquele tipo de atrito que geraria uma resposta para aquele problema, ou seja, num desfecho de solução. Então, é muito diminuído quando pessoas têm TDAH no relacionamento. Também é mencionado uma menor intimidade entre os cônjuges, e esses dados, eles independem se só uma pessoa tem TDAH ou as duas têm. Então, assim, se uma no relacionamento tem TDAH, já vão ser marcantes esses resultados. Existem muitas consequências subjacentes, ou seja, efeito cascata. Então, assim, a pessoa tem uma insatisfação conjugal, conflito negativo, isso vai gerando um efeito cascata em que
vão se afetando e gerando muito mais consequências, né? Em consequência de uma consequência. Também tem uma grande chance de culminar em divórcio devido a esse tipo de conflitos que são presentes. E as pesquisas não são conclusivas se existe uma diferença entre gêneros, se mulheres com TDAH têm percepções diferentes de homens com TDAH. Principalmente porque, independente do transtorno ou não, homens e mulheres enxergam o relacionamento amoroso de um jeito diferente. Então, as pesquisas não são muito conclusivas, até por conta desse viés cultural que existe. Quanto ao prognóstico, ou seja, quais as expectativas baseado nas consequências que existem. As pesquisas indicam que a regulação emocional é um fator que colabora muito com as pessoas que têm TDAH. Então, quando se trabalha a regulação emocional, as consequências são minimizadas. Outro fator que foi mencionado na pesquisa é a moderação de sintomas por características pessoais. O que isso quer dizer? Que dependendo das características do parceiro, ele pode ser mais tranquilo em relação aos sintomas de TDAH. Então, ter uma aceitação melhor e os prejuízos do TDAH não serem tão grandes naquele relacionamento. Só que essa variável, ela é muito não controlável, né? Digamos que ela não pode ser controlada, então fica muito a perigo, né? Então, pode-se dizer que a regulação emocional é algo que realmente está mais ao controle, se a gente for pensar em solução. A segunda subcategoria foi o relacionamento parental, que é o relacionamento entre pais com TDAH e seus filhos, que podem ou não ter o transtorno. E as consequências identificadas na pesquisa foram déficit nas competências afetivas. Então, esses pais, eles têm dificuldade em promover relações afetivas com os seus filhos e reconhecer os afetos dos filhos. Uma tendência à parentalidade negativa e menor parentalidade positiva. E isso está muito ligado também à questão da disciplina, né? Que a pesquisa indicou que são disciplinas muito polarizadas. Ou são pais rígidos demais, né? Bem autoritários, ou possuem disciplinas muito frouxas e permissivas. E pode ser que esses tipos de disciplinas, eles estejam presentes no mesmo ambiente familiar. Então, ora é rígido demais, ora é frouxo demais, e isso causa muita confusão nas crianças, né? Existe também uma tendência aumentada a maus tratos, exatamente pelo fato de muitas vezes os pais não saberem lidar com as dificuldades que os filhos apresentam. Existe também uma habilidade limitada em manejar os déficits dos filhos. Então, assim, acontece que alguns pais têm TDAH com filhos também com TDAH. Então, como os pais, às vezes, não fazem o tratamento adequado do seu déficit, é normal que eles também não saibam lidar com os filhos. Então, mais uma vez, um efeito cascata. E os perfis parentais, ou seja, essa sequência de características negativas, causam prejuízo no ajustamento dos filhos, né? Baseado nos exemplos e nos estilos parentais. O prognóstico, então, o que as pesquisas apontam? Que existe também um ajustamento por similaridade, ou seja, alguns prejuízos eles podem se anular, porque pais e filhos têm uma característica parecida que acaba não manifestando tanto prejuízo, mas também é uma variável que não tem controle, é muito situacional. E, mais uma vez, a regulação emocional aparece como uma medida para aumentar a parentalidade positiva e diminuir os danos. Relacionamento social corriqueiro, que é aquele relacionamento que se tem no dia a dia, com pessoas que talvez a gente não conheça, né, que acontece esporadicamente. Nesse tipo de contexto, pessoas com TDAH têm uma dificuldade muito grande em oferecer suporte emocional numa relação. Também tem uma dificuldade grande de gerenciar conflitos, né? Coisas que para outras pessoas seriam muito simples, talvez para a pessoa com TDAH seja um pouco mais embaraçoso. Dificuldade de identificar mentalizações alheias, que é complementar ao próximo tópico, que é em reconhecer expressões emocionais não verbais ou literais. Então, a pessoa com TDAH ela tem uma dificuldade de identificar aquilo que não é tão literal, né? Que é mais implícito nas entrelinhas. E muitas vezes isso
não colabora com a efetivação do relacionamento social. Também tem um déficit na empatia cognitiva. Então, como as pessoas com TDAH têm uma dificuldade em reconhecer as expressões pelos outros, consequentemente, a empatia acaba falhando nesse sentido, né? No não reconhecimento das necessidades ou das expressões do outro. E o déficit na comunicação pragmática, que é aquela comunicação assim mais, né, necessária para que a relação social se efetive. Quanto ao prognóstico, né, as esperanças baseadas nessas consequências, também aparece o ajustamento por similaridade, já mencionado anteriormente, o déficit nas habilidades sociais, que, na verdade, o contraponto seria o treinamento de habilidades sociais, e o desenvolvimento de habilidades emocionais, que, mais uma vez, está relacionado à regulação emocional, também já mencionada. Próximo tópico, próxima categoria de análise, então, vida profissional. Na vida profissional, as pesquisas indicam que pessoas com TDAH têm dificuldade antes mesmo de ingressar no mercado de trabalho, principalmente porque são pessoas que têm uma menor escolaridade. Isso também contribui pela dificuldade que essas pessoas têm em decidir a carreira. E quando elas ingressam no mercado de trabalho, é muito comum se mostrarem insatisfeitas ou terem insucesso profissional. Também tem dificuldade em se manter no emprego, ou pelo fato de pedirem demissão mais facilmente, ou pelo fato de serem demitidos, por muitas vezes não conseguirem adequarem os seus sintomas às necessidades que o mercado de trabalho pede. Então, é comum o desemprego entre pessoas com TDAH, o conflito interpessoal com colegas ou lideranças, aparece também o déficit nas habilidades sociais, que foi mencionado anteriormente, e aqui também marca a presença. Dificuldade em se adaptar aos padrões, seguir regras, também são bem comuns. E as comorbidades, ou seja, a presença de outros transtornos junto com o TDAH, eles acentuam o prejuízo, então os prejuízos são ainda maiores. Pessoas com TDAH, baseado nas experiências negativas que têm da sua própria vida, tem uma tendência a ter uma autopercepção muito depreciativa. Então, muitas vezes a pessoa com TDAH, ela se julga tanto, se deprecia tanto, e isso acaba impactando na produtividade, na motivação em manter-se em um emprego. Então, isso acaba sendo um fator de prejuízo marcante também. E outra questão que impacta bastante é o julgamento precipitado das outras pessoas, né? Então, as pessoas tendem a falar que a pessoa com TDAH ela é preguiçosa, ou que ela é desleixada, quando, na verdade, elas não compreendem que isso se trata de um transtorno. E muitas vezes a própria pessoa tem TDAH e não sabe, ou não trata devidamente, e acaba acreditando que, de fato, é uma pessoa preguiçosa, desleixada, bagunçada. O prognóstico relacionado à vida profissional indica que esses prejuízos eles podem ser minimizados com o manejo dos sintomas. Então, isso é essencial, identificar e manejar os sintomas. Programas de inserção no mercado de trabalho, como programas de jovem aprendiz, estágio, que geralmente são veiculados em instituições de ensino ou sociais. Também a escolha profissional baseada no perfil de cada pessoa. Não é só porque a pessoa tem TDAH que ela não tem um perfil. O TDAH muitas vezes faz parte de quem a pessoa é. E é muito sensato pensar no perfil da pessoa e encaixar dentro de uma carreira que faça sentido com aquelas características. O treinamento de habilidades também é uma solução apontada. Depois que está inserido, se indica manter uma comunicação alinhada com as chefias, né? Porque muitas vezes é necessário explicar para as pessoas o que é o TDAH, até para que elas possam compreender e criar meios para que o TDAH seja possível. E a criação de estratégias, né, no trabalho, por exemplo, pessoas com TDAH tendem a ser desorganizadas quando são do polo desatento, então tentar manter menos coisas na mesa, que são estratégias simples, mas que fariam toda a diferença na vida da pessoa.
E uma novidade, e eu achei muito incrível isso, que pessoas com TDAH do polo hiperativo têm uma tendência a envolvimento com projetos inovadores e empreendedorismo. Então, hoje tem algumas pesquisas que indicam o sucesso profissional de pessoas com TDAH do polo hiperativo por conta dessa busca constante por novidade. Próxima categoria de análise, qualidade de vida. Bom, sobre a qualidade de vida, a maioria dos artigos trouxe que as comorbidades são um fator de agravo ao TDAH. Então, a presença de mais uma psicopatologia junto com o TDAH aumenta o sofrimento, diminui a qualidade de vida e impacta no bem-estar psicológico. Quando se fala em comorbidade, em homens são mais frequentes quadros externalizantes, em mulheres, quadros internalizantes. E para mulheres, existe o risco aumentado para a ideação suicida, né? Isso foi afirmado por alguns autores. Pessoas com TDAH também têm um maior estresse percebido, e o impacto na qualidade de vida é impulsionado por cargas traumáticas. Ou seja, conforme eu mencionei anteriormente, a sequência de experiências negativas tidas durante toda a vida, elas formam uma carga traumática, e isso acaba mexendo muito com a autoestima e com a qualidade de vida das pessoas. E também a questão da estigmatização e a falta de conhecimento, não só dos outros, mas muitas vezes a própria pessoa tem o TDAH, não reconhece ou não sabe sobre, e acaba se depreciando por conta disso. Quanto ao prognóstico, a leitura ela foi bem incisiva em falar que é um medicamento, né? Porque é o tratamento que faz o primeiro controle dos sintomas e a partir dali que fica o residual, em que se vê o que é melhor fazer com aquele residual. Psicoterapia, treinamento de habilidade, entre outras coisas indicadas. Comportamento no trânsito, a última categoria de análise. Então, sobre as consequências do TDAH no trânsito. Pessoas com TDAH se acidentam mais frequentemente quando não fazem o tratamento. Os primeiros de habilitação, ou seja, de CNH, têm o maior risco de envolvimento em acidentes. O risco para acidentes graves é muito alto em relação a pessoas sem o transtorno. Geralmente, pessoas com TDAH fazem o uso excessivo de velocidade, tendem a não usar os equipamentos de segurança, como cinto, capacete, dentre outros. Tendem a fazer manobras menos seguras e que são, consequentemente, arriscadas. Tendem a ter mais raiva e frustração com outros motoristas, se envolvendo mais em briga de trânsito. Possuem maiores taxas de acidentes após eventos não esperados, ou seja, aconteceu algo inesperado, a reação ela tende a ser mais problemática. E o número de infrações decorrente do uso de álcool e drogas também é muito expressivo em relação às pessoas que não têm transtorno. As pesquisas não conseguem diferenciar as condutas que são intencionais das não intencionais. O que isso significa que, por exemplo, a pessoa é desatenta e fura um cruzamento. Isso é não intencional. Entretanto, pessoas com impulsividade podem fazer isso conscientemente, mesmo que não medindo as consequências, mas foi intencional. Entretanto, as pesquisas não conseguem separar certinho do que é e do que não é. E os riscos para acidentes, eles são maiores quando existe o transtorno de conduta comórbido com o TDAH. Quanto ao prognóstico, a medicação aparece como tratamento de primeira linha, e a educação sobre o transtorno aparece também nas pesquisas, porque se a gente for pensar, realmente é importante a pessoa saber de quais as suas limitações, né, quais os seus sintomas mais marcantes, e como isso pode aparecer no trânsito, que acaba colocando a vida da própria pessoa em risco e a vida de outras pessoas. Então, isso acaba aumentando a consciência para a prevenção. Bom, considerações finais. Então, o TDAH em adultos, ele tem consequências em todos os domínios pesquisados, e foi verificado que não fazer o tratamento ou não ter o diagnóstico é um dos fatores que aumenta ainda mais esses prejuízos.
né? Geralmente as pesquisas elas estavam falando de pessoas que ou não tinham o diagnóstico ou não faziam o tratamento correto. E outra coisa que foi interessante e não intencional na pesquisa foi verificar que, além dos sintomas clássicos, que são a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, a desregulação emocional ela foi muito marcante. Inclusive, existe uma pesquisa ou algumas pesquisas que especulam a desregulação emocional ser inserida nos critérios diagnósticos para o transtorno, o que faz muito sentido se a gente for ver a presença dela nesses estudos. A medicação também constitui um tratamento de primeira linha, conforme foi mencionado, mas ela não remite 100% dos sintomas. Então, as pessoas que têm TDAH, mesmo elas fazendo uso de medicação, é muito importante ela usar de outras intervenções, como a psicoterapia, intervenções educativas e treinamento de habilidades para aqueles déficits que ainda permanecem mesmo com a medicação. Porque ao longo do tempo, o TDAH ele se torna um pouco comportamental. A pessoa ela se condiciona a manter comportamentos. Então, o treinamento de habilidades ele traz bastante benefícios nesse sentido. E o trabalho é esse. E muito obrigada a todos. Muito bem, Vanessa. Parabéns aí pela apresentação. Taquicardíaca. Pode respirar um pouquinho agora aí, tomar uma aguinha. Acho que a tua câmera desativou a hora que botou... Aí. Acho que agora está aparecendo. Pode respirar um pouquinho aí, tomar uma água. Foi dentro do tempo previsto aqui, então. Marquei aqui, deu 24 minutos. Passou só um pouquinho, mas é o tempo tolerável. Bom, gente, então, depois da apresentação da Vanessa, eu vou iniciar passando aí para a arguição da banca. Então, vou começar solicitando aí para a Júlia fazer as suas considerações, depois a gente passa para a Maria Eduarda. Pode ser? Pode. Fique à vontade. Queria dar boa noite para a Vanessa, dar parabéns pelo trabalho, gostei muito. Gostei muito também do assunto que ela escolheu, porque a partir do momento que a gente lida mais na prática clínica, né, a gente vê muitos pacientes que procuram ajuda por desregulação emocional, que é uma das principais coisas que a Vanessa colocou no trabalho dela. E a gente tem muitos pacientes que têm TDAH, né, que têm sintomas, às vezes desde a infância, às vezes tem pacientes que não têm desde a infância, mas que o tratamento adequado, a gente conseguir encontrar na história dele essas coisas que a Vanessa pontuou, que são muito comuns na prática, ajudam bastante, assim, né, porque a gente consegue, se a gente sabe o que a gente está tratando, a gente consegue dar o rumo adequado, né. Então tem bastante comorbidade com transtorno de personalidade, com sintomas depressivos, com sintomas ansiosos, e eu achei isso muito interessante, e dentro da psicologia ainda mais, porque até ela colocou no trabalho dela, né, sobre a inteligência emocional, sobre lidar com as emoções e sentimentos, e a psicoterapia, ela entra muito nessa parte, né, tanto nas medidas comportamentais, quanto no treino de habilidades, né, então eu gostei muito, achei muito bem escrito, gostei bastante mesmo do tema, do conteúdo, tá de parabéns, gostei bastante mesmo. Obrigada. Maravilha. Obrigado, Júlia, pelas ponderações aí com o trabalho da Vanessa, né? Acho que tu viu muitas das coisas aí, realmente, tu vê, né, na verdade, na prática aí, no dia a dia. E aí... Pacientes que não são tratados, né, corretamente, que chegam com a gente com diagnóstico de transtorno de personalidade, de, às vezes, até deficiência intelectual, né, antigamente chamada de retardo mental, e, na realidade, a gente vai ver uma história, assim, é bem isso que a Vanessa colocou, então é bem interessante, e aquela máxima, né, que para martelo todo mundo é prego, quando a gente não sabe diagnosticar outras coisas, a gente sempre diagnostica a mesma coisa, né, então cada vez mais a gente vem encontrando esses diagnósticos, né? Então achei bem interessante mesmo. Muito bem, obrigado. Então passo agora a palavra para a professora Maria Eduarda, vulgo Duda, né? Então, Duda, fica à vontade aí para fazer as considerações para a Vanessa.
Boa noite. Então, vamos lá. Boa noite, Vanessa, Adalberto, parabéns pelo trabalho. A Vanessa sabe, né, que é um tema que eu particularmente me identifico muito, né, no sentido literal da coisa, no sentido diagnóstico da coisa, falando, né, vem Vans que nos ouça, né, e Exatamente. vem Vans que nos escute, né, é um tema que eu, lendo, né, Vanessa, o teu trabalho, assim, em muitos momentos eu me encontrei dentro dele, né, tive meu diagnóstico já na idade adulta, pós-faculdade já, né? Então, vivenciei muitas dificuldades ao longo do meu desenvolvimento, né? E exatamente essa questão, né, das crenças centrais que a gente acaba, né, fomentando no sentido de desvalorização do nosso trabalho, do quanto a gente, né? Então, lendo o teu trabalho foi algo assim que eu passei por ele, né? Porque me vi dentro dele em muitos aspectos, né? Algumas coisinhas, tal, né? Porque, claro, eu acho que esse trabalho é um trabalho que tu precisa ajustar ele e afinar para publicar, né? Eu acho que é um trabalho que seria muito legal pensar numa publicação. Como tu usa o DSM como referência, eu acho que seria interessante tu usar só transtorno déficit de atenção / hiperatividade, né, que é o título central do transtorno, tirar o impulsividade, que ali ele entra como discriminatório ali, né, E aí, algumas outras coisas assim, ó, que me chamaram a atenção, que às vezes coisa mesmo de... Tem um áudio aberto. Acho que é o áudio de alguém. Vanessa, de repente, não sei se é o teu, mas agora parou. Parou. Algumas coisas só mesmo de português e tal, porque de tanto ler a gente já passa o olho, né? Tipo assim, mostram que muitas é comum, então acho que faltou vezes ali, né? Só uma questão assim mesmo. Aí uma coisa no trabalho, Vanessa, que eu acho que seria interessante, como tu ainda vai arrumar algumas coisas e tal, e provavelmente, né, tu vai botar na publicação já o ano que vem, como tu usa o período até 2020, eu acho que seria interessante tu colocar a data do último artigo desse ano que tu pesquisou, ou da última pesquisa que tu fez, porque a publicação saindo do ano que vem, se, por exemplo, de hoje até final de 2020 sair mais 300 artigos relacionados ao tema, não vai estar na tua pesquisa. Aí pode ser que alguém leia e diga, mas aí faltou, né? Daí eu acho que é interessante só colocar, tipo, sei lá, até junho de 2020, até setembro de 2020, né? Não sei até quando coletou os dados ali. Na tua apresentação, tu falou sobre o que era os conflitos negativos, as consequências subjacentes e as estratégias de enfrentamento positivas. Aqui na explicação tu falou, no trabalho não estava. Daí eu lembro que eu até fiquei pensando, o que seria essa questão das consequências subjacentes e os conflitos positivos? Acho só que podia acrescentar isso que tu falou ali mesmo na apresentação, só colocar ali junto na página 6 ali. E aí, uma última coisinha, que eu acho que é interessante, ali no final, nos últimos 2 tópicos que tu pesquisou, tu colocou... uma coisa que eu não vi nos artigos e ali no tema da qualidade de vida, que é uma das coisas que aparece, às vezes, a questão do sono no TDAH, né? O sono do TDAH é péssimo, de modo geral, né? Então, assim, acho que... Não sei se não apareceu nos artigos, sei lá, né? Mas o Quevedo tem algumas pesquisas sobre isso falando. E ali no final só, eu tiraria, não sei, daí Deus me livre, Adalberto, me corrija se eu estiver errada, mas ali onde tu bota o prognóstico, tu bota medicalização. Eu colocaria medicação, porque medicalização nos remete à questão do uso indiscriminado da medicação, né? E aí não seria um bom prognóstico a medicalização, né? Acho que talvez eu só acrescentaria uma mudancinha ali, mas quero dizer que amei, inclusive amei que vocês fizeram a apresentação em figuras para TDAH, isso ajuda muito, né? Então, como vocês convidaram alguém TDAH para a banca, achei super legal, né? Achei que facilitou a minha vida horrores, né? E parabéns, conheço a tua caminhada, conheço a qualidade do teu trabalho, me orgulho de ter feito parte disso, né? E faz pronta, né, meu bem? Tenho que te dizer parabéns.
Muito bem. Obrigado, Duda, pelas tuas considerações. Sem dúvida, essa da medicalização realmente é algo que até hoje já está um pouco em desuso, essa terminologia, né? Porque realmente remete aí a algo forçado, né? Então, a gente vai fazer essa troca, né, Vanessa? Para ficar melhor aí. Sim. Então, obrigado realmente aí pelas suas considerações, tá? E, pessoal, então agora, né, chegou o momento aí que a gente, né, os membros da banca dão uma saidinha rápida para conversar aí sobre a apresentação, mas a gente já retorna, então continuem conosco aí nesse canal. Certo, Vanessa? Fica aí, conta aí. Tá. Muito bem, então, tá escutando aí, Vanessa? Tudo certo? Pessoal? Tô ouvindo. Maravilha, então. Bom, a gente fez agora uma breve reunião aqui, né? Na verdade, só para definir alguns pontos. Antes de passar aqui o veredito, gente, né, sobre a defesa da Vanessa, e só para ela ficar um pouquinho mais ansiosa,
Eu só queria aqui dizer algumas palavras sobre a Vanessa, né? Então, eu tive o prazer de poder contribuir na formação dela, acho que desde lá da primeira, segunda fase, né? Iniciando com a disciplina de metodologia, depois de pesquisa em psicologia, que eu também lecionei um tempo na psicologia. E a Vanessa, ela sempre foi uma menina assim que eu posso dizer que ela era diferente dos demais. Ela tinha um diferencial que ela realmente ela pegava as coisas fáceis, né? E tinha muita facilidade, muito domínio, muita leitura, que isso é algo que a gente sempre solicita, né? Porque aumenta vocabulário, aumenta as possibilidades da pessoa se transformar, né, em relação aos conhecimentos. Então, ela sempre foi diferenciada nesse sentido, né? Nunca se escondeu atrás de ninguém, ela sempre foi entre as primeiras aí alunas, né? Então, eu costumo também dizer que o TCC ele vem para contemplar toda uma carreira acadêmica que o aluno desenvolve durante o curso de graduação. E, Vanessa, eu não tenho dúvidas, né, que teu TCC aí tem a tua cara, né? O tema, a gente sempre conversa também, quando vai orientar alguém, a gente sempre deixa muito livre para o aluno definir, claro, se a gente tiver condições, a gente pega o barco e toca junto. E ela, desde o começo, quis esse assunto, então mostrou um domínio muito pleno do assunto, buscou muita literatura, as revisões ali, então buscou muito artigo em inglês, que isso é algo diferente dentro de uma graduação. Às vezes o pessoal não consegue ter essa leitura, mas a Vanessa se puxou, né? Então é algo que também mostra uma diferença nesse sentido. E só dizer que realmente isso aí reflete, Vanessa, toda a tua graduação. Tá? Esse momento aí é um momento tão esperado por todos, né? Então isso aí só reflete o que tu foi como aluno de graduação e o que tu vai ser como futura psicóloga. Certo? Só queria deixar isso pontuado aqui. E então agora dizer, né, que após ali a conversa com os membros da banca, então, Vanessa, o teu trabalho ele foi considerado, então, aprovado pelos membros da banca. Parabéns. Obrigada. Sucesso. E agora é só caminhar como psicóloga. Fica à vontade para, se quiser fazer uma fala final aí para os demais colegas, pessoal que está assistindo, enfim, fica à vontade. É com vocês. Bom, eu quero agradecer a presença da Júlia, porque foi muito importante ter um profissional que trabalha interdisciplinarmente com nós, psicólogos, e ela confirmar isso baseado na experiência que ela tem foi muito rico para mim, né? E confirma que essa pesquisa ela é baseada não só em evidências, mas ela é baseada no que acontece no dia a dia dos diversos profissionais. Então, muito obrigada. E para a Duda eu não tenho nem palavras, porque ela esteve presente comigo em diversos momentos, e apesar de conhecer ela há um pouco mais de 2 anos, mas foi a pessoa que me puxou para fazer coisas diferentes, para sair da minha zona de conforto. E eu descobri o meu diagnóstico de TDAH graças a ela, e esse é o tema do meu TCC, porque é a minha vida diária. Ai, não. Fica tranquila. Estamos todos aqui, somos só ouvidos. Respira fundo. É que só quem tem o transtorno e descobre na vida adulta sabe o quão difícil é de achar que não tem valor, que faz as coisas tudo errado. E essa pesquisa é para mostrar que não é por falta de tentar ou por falta de capacidade, mas é um problema que muitas vezes a gente identifica tarde demais, mas a partir do momento que a gente descobre, assim, é maravilhoso saber que existe toda uma gama de profissionais por detrás e que podem trazer qualidade de vida para a gente. Então, se não fosse a Duda, nada disso seria possível. Então, maravilhosa, eu não tenho palavras para ti. E o Adalberto, junto comigo na pesquisa,
sempre me apoiou em todos os projetos e como orientador foi perfeito, assim, eu não tive nenhuma necessidade que não foi atendida, então, muito obrigada por ter sido tão maravilhoso comigo. E é isso, e todas as pessoas que estão aí são incríveis. Aqui. Muito bom, gente, muito bom. É legal terminar assim, porque realmente isso aí, ó, é o calor da emoção aflorando, né? Então, não tem problema algum, Vanessa, né? Extrapolar para esse ponto, porque realmente é o ápice da tua graduação hoje. E agora é comemorar, é curtir essa vitória, né? E eu acho que é isso. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, mas fiquem à vontade também. Senão a gente já vai encerrando aqui. Duda, quer falar? Ô, Adão, eu quero só dizer para a Vanessa que, assim, é muito... Eu acho que é muito corajoso quando a gente pesquisar uma coisa que mexe tanto com quem a gente é, né? Eu me lembro que quando eu fui fazer meu TCC da faculdade, eu tinha escolhido um determinado tema e a minha orientadora falou assim, Duda, tu tem certeza que tu quer falar sobre isso? Né? Porque isso era algo muito parecido com a minha história, assim. E aí eu refleti e falei, talvez não seja uma zona de segurança, né? E acabei mudando. E tu escolheu isso, tu fez isso de maneira muito, muito firme, muito brilhante, né? A gente estava comentando ali antes, que tu fez de uma maneira muito prática, né? Para uma TDAH, então, fantástico, né? Então, e dizer que, assim, eu acho que não é por minha causa que esse momento está acontecendo. Esse momento está acontecendo porque tu, eu e mais milhares de outras pessoas que têm esse transtorno, então, através dessa possibilidade de prognóstico, de tratamento, de acompanhamento, mostrando que isso não nos invalida, né? Mostrando que nós não somos o TDAH, né? Nós estamos além dele, nós estamos além do diagnóstico. Isso nos causa prejuízos? Nos causa, mas isso não nos faz piores do que ninguém. Né? Tu sempre fosse grande, tu sempre fosse imensa e tu vai ser cada vez maior. Eu tenho muito orgulho da tua história dentro da psicologia. Tá? Era só isso que eu queria dizer. Maravilha, gente, maravilha. Vanessa, eu acho que era isso. Pessoal, agradeço imensamente mais uma vez aí a Duda, a Júlia principalmente, e Vanessa também foi um sucesso aí. Os demais colegas aí que estão assistindo, obrigado aí também pela participação, incentivo para a Vanessa. Eu acho que é isso, vamos finalizando por aqui então essa noite. Agora a Vanessa vai comemorar com a sua família aí e nós vamos ficar torcendo aqui. Certo, Vanessa? Tchau, gente. Obrigadão. Uma boa noite. Tchau. Tchau.